Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Graziele Maia, supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline. Estou aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai discutir sobre as diferenças entre vácuo e endermologia. Se é a primeira vez que está nos vendo, clica aí no sininho e fica antenado. Toda semana tem uma aulinha de um tema bacana, né, para aumentar o nosso conhecimento. Vai lá, curte a nossa página, fica antenado que sempre tem coisa nova por aí. Então, bora lá? Primeiro, para poder entender, né, imagino que quem esteja assistindo esse vídeo já esteja estudando, procurando saber as diferenças, e a gente fica muito confuso por ver todos os contextos, todas as formas técnicas de poder explicar o que é de verdade o vácuo ou a endermologia. Também tem endermoterapia, vacuoterapia. Aqui eu deixei mesmo só como vácuo endermo, que é um pouco mais comum de se ver. Mas existem outros nomes que ficam por aí, pela internet, nas clínicas, e que às vezes vão dizer até o mesmo tratamento. Então, quando a gente fala sobre vácuo, né, até coloquei aqui também um conceito, se a gente olha no dicionário, vai falar que nada contém, absolutamente vazio, oco. Quando a gente vai aqui falar, né, um pouquinho sobre isso, a pessoa às vezes está começando a aprender, eu falo de vácuo, é quando a gente pensa naquele chupão que a gente dá na pele, e dá aquela pressão sem entrada de ar, perfeito? Não sei se vocês vão conseguir me entender, em que você faz somente a tração sem que penetre ar e que você realmente causa aquele empuxo do tecido. E quando a gente pensa em eletroterapia, para a gente fazer esse processo de vácuo na pele, a gente precisa de uma manopla e de um equipamento que ceda uma pressão contínua e negativa, e isso vai fazer a sucção da pele, fazendo uma mobilização que a gente fala profunda, tá? De pele e de tecido. Quando a gente pensa em vácuo, é um equipamento muito antigo na estética, a gente já utilizava, veio como se fosse um complemento da massagem. A massagem modeladora, a bambuterapia, causava muitas dores, né, muita exaustão para aquele profissional que estava executando ali aquela manopla manual. E o vácuo, ele veio meio que surgindo, fazendo esse mesmo tipo de trabalho de remodelação das áreas, né, de melhora de contorno da pele, de uma forma de eletroterapia. Só que precisa se entender muito sobre esse uso, porque por ser uma pressão negativa e contínua, se a gente não faz o movimento correto dessas manoplas, né, desses eletrodos sobre a pele, a gente pode fazer uma lesão, um garroteamento. Essa pele pode ficar roxa, pode ficar machucada, esse tratamento ele pode ser doloroso, então requer também muito conhecimento dos movimentos, da direção do tecido e como que a gente vai executar. E geralmente esse equipamento a gente vem colocando ele em milímetros de HG, então você tem como se fosse um certo temporizador, em que você coloca quanto de vácuo você vai colocar naquele tecido e ele é medido por milímetros de HG. Quanto maior, mais sucção ele faz, certo? Isso vai impactar para aquilo que você deseja fazer. Mas, por exemplo, um tecido que tenha muita flacidez, quanto maior o vácuo, mais você puxa pele. E não vai vir aquele tecido que contém ali já a hipoderme, né, a tela subcutânea. Isso causa dor durante o tratamento e talvez a gente não vai chegar naqueles resultados que a gente pretende com o cliente. Já que tanto o vácuo como a endermologia, uma das maiores indicações ela é o quê? A remodelação corporal, a remodelação do tecido. A gente trabalha também celulite, também tem a possibilidade da gente fazer os faciais, mas é tudo sempre usando o quê? Esse empuxo que a gente cria de pele usando esses cabeçotes. Então, na verdade, quando a gente fala de vácuo, né, coloquei um exemplo aqui, as formas como a gente pode usar são chamadas de ventosas.
A gente tem as corporais, elas são um pouco maiores, tem as opções que são de vidro, tem aquela opção que é como se fosse um plástico e ela tem 2 rolinhos ali no meio. Tem alguns que tem bolinhas também, muito bom para ser usado, por exemplo, em culote, em flanco, onde é uma gordura um pouco mais compacta. Tem alguns pequenininhos que são para facial, eles podem ajudar até mesmo durante uma limpeza de pele, em que com o vácuo você vai puxando as pontinhas dos cravinhos, né, da pele da pessoa. Então ele faz toda essa sucção também. A diferença entre eles é o objetivo de uso, a indicação. Às vezes algum cliente ele fala que um é mais confortável do que o outro, então isso também pode ser uma forma de tentar selecionar qual eu vou usar. E coloquei esse aqui, que ficou muito conhecido como pump, né? As pessoas usam na região dos glúteos, e que você usa o mesmo equipamento de vácuo, onde você também coloca ali no glúteo da paciente, e a gente vai ter o vácuo para fazer aquela sucção. Qual o efeito aqui quando a gente pensa nesse tipo de procedimento? Eu vou fazer no desenho e o alinhamento. Quando a gente pensa no pump, ele faz a sucção do bumbum de forma estática. Então ele vai dando pelo chupão, entre aspas, né, pela sucção, um aumento vascular da região, então fica aquele bumbum mais redondinho, mais inchado. Muita gente vai fazendo até associações depois com radiofrequência, com corrente, para manter aquele bumbum maior, mais redondinho, mas muita gente utiliza para dar realmente aquela melhora de contorno. E quando a gente fala de peeling de diamante, a gente usa geralmente o mesmo equipamento do vácuo, porque também tem a mesma ideia de você fazer a sucção. Só que na ponta ele tem uma esferazinha, onde você vai fazendo a retirada da camada córnea, e essa sucção vai fazendo o quê? A retirada desse tecido morto que a gente está fazendo essa retirada. Quando a gente já pensa em endermologia, já é uma sucção que a gente fala que é de uma forma positiva. O que seria isso? Muitos deles, já vou falar aqui em milibares, porque fica mais fácil de explicar para vocês. A pressão em milibares, lembrando que o vácuo é em milímetros de Hg. A pressão em milibares, na verdade, é como se fosse uma turbina de avião e que ela gira geralmente a mais de 13, 15 mil RPM, depende muito do equipamento. E a quantidade de giros que essa hélice faz, em vez dela soprar como se fosse um ventilador, ela na verdade ela causa um empuxo e ela faz essa sucção da pele. Qual que é a diferença de sentir essa sucção da endermologia em relação ao vácuo? O vácuo, ele faz continuamente. Então, se você fica com aquela ventosa parado, ela realmente parece que é um chupão, porque ela não sabe, entre aspas, a hora dela parar de puxar. E ela vai fazendo aquele vácuo, e é onde vem todas as questões de dor, de roxidão, de estrangulamento do tecido. Quando a gente pensa em milibares na pressão positiva, na hora que você já colocou o tecido e ele já meio que preencheu toda aquela manopla, todo aquele cabeçote, ele fica continuamente daquela forma. Então ele não fica dando aquele chupão, aquela sucção contínua. Então já minimiza dor, minimiza garroteamento de tecido, minimiza roxidão. Então ele fica muito mais confortável. E ele consegue chegar também até a tela subcutânea. Então, ele fica um pouco mais preciso do que quando a gente fala do vácuo. No sentido de flacidez de pele, no caso da endermologia, a contraindicação não é tão grande quanto é no vácuo. Porque quando a gente já faz esse aprisionamento do tecido que entra naquele cabeçote, a gente já começa a ter aquilo de uma forma um pouco mais constante. Então não vai ter aquele beliscão na pele de uma forma tão comum quanto acontece no vácuo, tá? E aí são equipamentos que também vão promover, né, assim como no vácuo, a remodelação, a celulite, trabalhar a gordura localizada. O que ajuda muito na endermologia? O deslize dele em relação ao profissional que utiliza é mais seguro. Então, você consegue fazer mais formas de movimentação, sem que aquilo fique beliscando, fique incomodando o cliente, e isso deixa o profissional mais seguro também.
Geralmente, uma coisa que é um diferencial é que a endermologia, os cabeçotes, eles são também maiores do que quando a gente pensa nos do vácuo. Então isso faz com que a gente tenha um pouco mais de dinamismo para fazer regiões grandes e ao mesmo tempo fazer em menor tempo um tratamento inteiro de um corpo completo, por exemplo. E aqui algumas imagens para vocês poderem entender o que seria quando a gente pensa em dermologia. Já são cabeçotes completamente diferentes quando a gente fala de vácuo e é considerado uma eletroterapia avançada, já que tem uma tecnologia muito diferente também, tanto devido a essa questão da milibares, das turbinas que a gente precisa utilizar para gerar essa pressão negativa. E isso é tecnologia, é software, é desenvolvimento. Então faz com que sejam equipamentos muito mais elaborados. No sentido de resultado, eles são mais seguros e são geralmente mais eficazes no sentido da indicação, já que no vácuo a gente tem que ter vários outros cuidados para poder indicar e para poder utilizar a terapia, para que a gente não tenha outros problemas de pele, além daquele que a pessoa já nos procurou, né? Então a gente já ainda se ouve muito falar que, por exemplo, o vácuo, quando é feito de forma errada, ele pode promover uma flacidez de pele, porque ele faz uma extensibilidade muito grande. Então, são coisas que a endermologia veio para dar segurança de que a gente não vai causar isso no tecido, a gente poder mobilizar esse tecido em várias outras performances, coisas que a gente às vezes não consegue no vácuo, e aprimorar mais os resultados, ok? Espero que tenha sido breve e ao mesmo tempo claro para quem tinha dúvida ainda quais eram as diferenças das terapias, e qualquer coisa também está à disposição. Se quiser deixar a sua sugestão de uma aula, algo que seja breve, que seja legal para o seu conhecimento, deixa para a gente que vai ser ótimo ver a sua opinião, ok? Muito obrigada e até a próxima!